Bom dia, hoje são 29 de março de 2016, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui falar um pouco acerca de palavras oxítonas, acentuação gráfica. Diz a regra que acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens. Veja as vogais aí, A, E, O. Faltam duas vogais, I, U. Pois bem, as palavras oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, são acentuadas graficamente. Já as palavras oxítonas terminadas em I e U não são acentuadas graficamente. Por exemplo, a palavra caju. Caju é oxítona terminada em U. Caju. Então não leva acento gráfico. Mas a palavra Itaú. Itaú é palavra também oxítona terminada em U. E leva acento no U. Leva acento gráfico. E agora? Porque caju, oxítona terminada em U, não leva acento gráfico. E Itaú, também terminada em U, oxítona, leva acento gráfico. Por que essa diferença? Que diabo é isso? É isso aí que complica a vida de milhões de pessoas. Vou agora tirar a dúvida. Vamos lá. Pois bem, em relação às palavras oxítonas, o que diz a regra? A regra diz: acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens. Por exemplo, cajá, Pelé, cipó, armazém, armazéns. São palavras oxítonas terminadas respectivamente em A, E, O, em, ens. Logo são acentuadas. Veja aqui o exemplo. A palavra cajá. Aqui está a separação silábica, né? Duas sílabas. Cajá. A sílaba mais forte aqui é a última. E termina em A. É a palavra oxítona. Termina em A. Logo, leva acento gráfico. Olha aqui. A palavra café. Aqui está. Café. Duas sílabas. A sílaba mais forte é a última. Fé. Café é a mais forte. Logo, é uma palavra oxítona. Terminada em E, leva acento. Aqui a palavra cipó, duas sílabas. A sílaba mais forte é a última, cipó. Logo, palavra oxítona. Termina em O. A regra manda acentuar graficamente. Aqui está. Muito bem. Agora veja aqui em relação às vogais. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O. Faltam as duas vogais I, U. O que a regra quer dizer? Quer dizer que as palavras oxítonas terminadas em U e em I não são acentuadas, só as que terminem em A, E, O. Entendeu? Então vamos aqui. A palavra caju. Caju. Duas sílabas. A sílaba mais forte é a última. Ju. Caju é a mais forte. Logo, caju é uma palavra oxítona. Porque a sílaba mais forte é a última. Caju. Aqui. Leva acento gráfico? Não. Porque palavra oxítona que leva acento gráfico é a que termina em A, E, O. Aqui, ó, termina em U. Então, não leva acento gráfico. Correto? Muito bem. A mesma coisa em relação à vogal I. Palavra oxítona com vogal I não leva acento gráfico. Aqui está a palavra ali. Ali. Duas sílabas. Ali. A sílaba mais forte é a última. Li. Logo, a palavra ali é oxítona, terminada em I. Leva acento gráfico? Não. Porque a regra diz que só leva acento gráfico as oxítonas terminadas em A, E, O.
logo ali não leva acento. Muita gente coloca, né, acento no I, não leva. Muito bem. Agora vem um problema que complica a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas não entendem. Aqui está. As palavras, aqui estão melhor, dizendo as palavras Itaú, Piauí, Jaú e Baú. Você vê aqui que a palavra Itaú também é uma palavra oxítona, terminada em U. Só que este U aqui de Itaú, ele leva acento. Já o U de Caju não leva acento, ó. E ambas são palavras oxítonas. E agora? Que diabo é isso? Que diabo é isso? Será que a palavra Itaú contraria a regra das palavras oxítonas de que não devem ser acentuadas graficamente se terminarem em U? Porque aqui, ó, Caju, oxítona terminada em U. Aqui, Itaú, oxítona terminada em U. Só que o U aqui de Caju não leva acento gráfico. Já o U de Itaú leva acento gráfico. Que diabo é isso? É bem simples. Quando o U e o I formarem uma palavra oxítona, ou seja, quando o U e o I vierem no final de uma palavra oxítona, ou seja, eles são os mais fortes, eles só serão acentuados graficamente, o I e o U, se formarem hiato com a vogal anterior. Veja bem a diferença, ó. E é o que acontece aqui. Itaú, 3 sílabas. Palavra oxítona terminada em U. E este U aqui leva acento gráfico. Por quê? Porque este U aqui está formando um hiato, ó. 2 vogais em sílabas diferentes. Itaú. Aqui há um hiato. Se há um hiato aqui, então o U sempre será acentuado graficamente, aqui no final da palavra, com S ou sem S. Entendeu a diferença? Veja, na palavra caju, a vogal U está sozinha, não forma hiato algum. Ela está ao lado de uma consoante J, ó, caju. Aqui não leva acento. Agora, na palavra Itaú leva. Por quê? Porque o U não, ele está sozinho, mas forma aqui um hiato em relação à vogal anterior. O acento aqui de Itaú, este U aqui acentuado graficamente, não é em razão de ser uma palavra oxítona terminada em U. Não é em relação a isso. Este U aqui leva acento pelo fato de formar hiato em relação à vogal anterior, entendeu? É por isso que o U de Itaú leva acento gráfico. Já o U de Caju não leva acento gráfico. Olha a diferença. A mesma coisa em relação ao I. Aqui a palavra Piauí. Piauí é uma palavra oxítona terminada em I. Pela regra, não levaria acento, né? Não leva. Porque só levaria acento a palavra oxítona terminada em A, E, O. Então, pela regra das oxítonas, Piauí, apesar de ser uma palavra oxítona, não levaria acento, mas leva. Por quê? Porque este I aqui está formando um hiato em relação a uma vogal anterior. Piauí. Este U aqui de Piauí, nesta sílaba aqui, au, é semivogal, mas o U em relação ao I é vogal, em relação a outra sílaba. Então, Piauí leva acento gráfico no I, não porque é uma palavra oxítona terminada em I, mas porque o I forma um hiato em relação à vogal anterior. A mesma coisa a palavra Jaú. Jaú, 2 sílabas, não é isso? 2 sílabas. Termina em U. É uma palavra oxítona terminada em U. Pela regra normal das oxítonas, não levaria acento, como acontece aqui com Caju. Só que, com o U aqui de Jaú forma um hiato em relação à vogal anterior, aí então este U aqui vai levar acento. E este acento, repito, não é porque
é palavra oxítona terminada em U, mas porque o U forma um hiato em relação à vogal anterior. A mesma coisa a palavra baú. Baú, duas pronúncias, duas sílabas. É uma palavra oxítona terminada em U. Não deveria levar acento gráfico, como aqui a palavra caju, mas leva, não por ser uma palavra oxítona terminada em U, mas porque este U aqui forma um hiato em relação à vogal anterior. Nesse caso, aí sim, o U leva acento, mesmo sendo uma palavra oxítona. E o I também leva acento, mesmo sendo uma palavra oxítona, terminada em I. Entendeu? Então você vê que o U e I, no final de uma palavra oxítona mais forte, só levarão acento gráfico se formarem hiato em relação à vogal anterior. Apenas essa é a diferença. Muito obrigado.